Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Finalmente eu terminei ontem o livro O Passeador de Livros e eu preciso contar pra vocês o que eu achei dessa história. É esse aqui, ó. Tô até com o livro aqui, mas a capa original dele é essa. Acho que dá pra ver direitinho qual que é, né? E ele tem tudo pra ser uma das leituras do ano que eu tive. Então eu vou contar um pouco mais sobre ele pra vocês agora. A história se passa na Alemanha, afinal o autor do livro ele é alemão. O protagonista da história é um senhor que se chama Karl. Eu nem sei pronunciar o sobrenome dele porque é um sobrenome alemão, né? Então como a história se passa na Alemanha, em uma cidade da Alemanha, esse senhor ele é um livreiro que durante toda a vida dele ele trabalhou numa livraria. E ele faz entregas de livros para alguns clientes específicos todos os dias. Então, essa é basicamente a vida dele e é a diversão dele. Só que durante uma dessas entregas, assim, ele encontra com uma garotinha que se chama Sasha. E essa garotinha tem em torno de uns 9, 10 anos. E ela é muito inteligente, muito divertida, é uma menininha prodígio. Então ela, a partir desse dia, ela passa a acompanhar ele, porque ela sempre observava, né, o Karl passar por uma praça, e aí ela se interessou de fazer parte e ela nomeia ele como o passeador de livros. Então esse já é o nome da história, né, o passeador de livros. A partir desse momento ela fica focada na história do Karl com a Sasha durante as entregas dos livros, né? E a melhor coisa é que você começa a aprender um pouco sobre o pensamento do Karl, sobre o que ele passa, porque ele é um senhor bem idoso, então ele já tá assim no final da vida dele, e uma das coisas que ele mais ama, além de ler, é essas entregas que ele faz, porque ele adora conhecer os clientes dele, saber quais livros que os clientes dele amam, então toda semana ele indica os livros para os clientes. Raramente o cliente pede um livro específico. O Karl, ele não tem costume de ter contato com crianças, né? Então ele não sabe direito como lidar com a Sasha no início, e depois você vai vendo como que vai fluindo essa amizade deles, esse contato deles, né? E, claro, além dos dois, tem outros personagens que fazem parte da história, inclusive os clientes do Karl e, claro, né, a dona da livraria, o dono da livraria, e assim, para todo mundo que ama leitura, esse é um livro incrível, porque ele mostra pra você como é a vida de um leitor, sabe? Como que são os pensamentos. Quando você vê os clientes, você vê os tipos de leitor que existem, né? Que muitas vezes a vida daquele leitor reflete no tipo de livro que ele gosta de ler, né? Às vezes o leitor ele vai fugir da vida dele dentro do livro, ou às vezes ele vai ler livros que tenham relação com a vida dele, sabe? Então foi o que eu achei mais bacana, porque é um livro curto, é um livro de leitura rápida, inclusive, deixa eu ver aqui, ele tem as letras grandes até, né? Ó, a diagramação do livro são letras grandes, então além dele ser curto, você lê num instante. Eu particularmente demorei para ler, mas mais por falta de tempo também, e às vezes, né, o cansaço do dia a dia você acaba não pegando para ler de verdade. Mas todas as vezes que eu pegava, eu lia várias páginas e eu ficava curiosa pra saber, né, o que viria nas próximas páginas. Então realmente é um livro de leitura fluida e é um livro que eu indicaria pra qualquer pessoa sem exceções. Então sabe aquele livro que você daria de presente pra alguém sem medo, sabe? De você pensar assim, ai, será que a pessoa gosta daquele gênero? Será que a pessoa gosta daquele tema, sabe? Às vezes a gente fica com esse receio. Mas se um dia eu precisar presentear alguém com um livro, seria esse sem dúvidas. Porque ele é fluido, ele é curto, ele fala sobre leituras, ele te faz ter o gosto pela leitura, sabe? Não só a leitura dele, mas a leitura de outros livros. E pra quem já tá acostumado a ler, pra quem já é leitor, já se torna algo que você se identifica, sabe? Então, eu acho que é a pedida certa pra você presentear alguém. E eu quero presentear vocês com esse vídeo. Eu não sei se esse livro já lançou, inclusive eu preciso dar uma olhada, porque como ele chegou na última caixinha Intrínsecos,
Só depois de 1 mês, 2 meses, normalmente, a Intrínsecos lança para venda ao público. Eu acredito que ele já foi lançado, mas se ele não foi lançado ainda, ele em breve será lançado, então eu recomendo que vocês deem uma chance para esta leitura. No final do ano eu vou fazer um vídeo pra vocês contando um pouco sobre todos os livros que eu li e que eu gostei, né? Todos os livros que eu amei ler, de repente um top 5, um top 10 livros do ano, e pode ter certeza que esse livro fará parte. Então, para vocês terem noção do quanto eu gostei desse livro. E é a minha recomendação para você que quer uma leitura para te tirar da ressaca literária. Sabe aquele livro que você vai ler e você vai terminar num instante, você vai... claro, o terminar num instante que eu digo é no seu ritmo, né? Tem pessoas que leriam em um dia, tem pessoas que leem em uma semana. Eu levei um pouco mais de tempo por conta de tudo que eu já falei aqui, mas é uma leitura que eu acho que muita gente gostaria. E, inclusive, é um livro daqueles que eu acho que se virasse filme, seria um filme muito divertido. O livro, ele não tem só partes felizes, tem um certo draminha, assim, no meio, mas nada, assim, que nos deixe tão triste, né? Eu fiquei um pouco... eu passei a refletir um pouco sobre a vida, né? Porque como você tá lidando com um senhor de idade, uma criança, você reflete sobre toda a vida, né? Sobre o nascimento, sobre a morte, você reflete um pouco sobre isso. Mas nada assim que te abale tanto, pelo menos não me abalou tanto, né? Mas eu acho que é de se refletir. Então, essa é a minha indicação pra vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aqui e curta se você gostou desse vídeo, assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E eu também vou deixar aqui o meu Instagram, o link vai estar na descrição, para que vocês me acompanhem por lá também, que eu sempre tô postando coisas lá. Então eu agradeço por terem ficado até aqui e um beijinho pra vocês. Tchau!